O presidente da CPMI do dia 8 de janeiro, o deputado federal Arthur Maia, está gostando das manifestações das pessoas sobre a imparcialidade e a isenção dele para apurar efetivamente a verdade dos fatos ocorridos. O que se esperava da CPMI era um papel como que ele realmente está fazendo. E agora, as imagens do Ministério da Justiça foram entregues. E o Arthur Maia fez um pedido aos deputados, tanto da oposição quanto da base do governo. E aí, esse pedido é muito importante para todos os brasileiros. E a gente vai falar sobre isso e outras pautas importantes aqui nesse editorial. Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer estar aqui com você. E bora começar com um conteúdo relevante aqui. Bora para cima? Enfim, olha só o que aconteceu. Esse aqui é o Instagram oficial do deputado Arthur Maia, que é presidente da CPMI. A gente sempre cita a fonte aqui para você. A CPMI recebeu as imagens do Ministério da Justiça na tarde de ontem. Procederemos com as investigações em busca da verdade sobre as ocorrências do dia 8 de janeiro. Ou seja, aqui, mais uma vez, ele pauta aqui a independência dele de buscar efetivamente a verdade e sem lado, nem da direita e nem da esquerda, ele vem trabalhando para buscar a verdade. Ele ainda postou o seguinte: recebemos ontem, no final da tarde, as filmagens internas do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro. Àqueles que tanto insistiram em acessar essas imagens, desejo que, de fato, tragam algum esclarecimento para a nossa investigação. Ou seja, ele jogou aqui, ó, investiguem bem, para ver se realmente tem alguma prova cabal aqui e que traga esclarecimento para as investigações. Com toda certeza, são horas de conteúdo, horas de filmagem, e a gente vai estar esperando os próprios parlamentares terem acesso e estar divulgando essas imagens do Ministério da Justiça, mas a gente vai estar acompanhando. O que deu a entender aqui é que o presidente da Câmara, o presidente da CPMI, o Arthur Maia, tem efetivamente o interesse de que tenha algo nessas imagens e pediu, olha, pesquisem minuciosamente, a gente precisa encontrar algo que esclareça a realidade dos fatos. Bora no pauta aqui bem importante. Vocês sabem o quanto eu sou crítico da imprensa tradicional por ser muito, digamos assim, militante e ser, sabe, omissa demais quando o quesito é segurança pública. Digo até mais, nem omissa, não é omissa, é tendenciosa, porque parece, só me parece, que torcem pelo crime e não pelos policiais. Esse Instagram que eu trago aqui para vocês é do Guto Zacarias, que é deputado, e vocês estão acompanhando aqui as imagens dos policiais fazendo o trabalho deles dentro da região ali onde é dominada pelo tráfico. O deputado Guto Zacarias escreveu o seguinte: enquanto a esquerda passa o dia defendendo o bandido, esse foi o saldo da Operação Escudo até agora. Foram 264 presos, sendo 94 que já eram procurados e estavam foragidos. 15 menores apreendidos, 43 armas, reflito, não sei se essas armas estão cadastradas no nome de algum CAC, mas foram 43 armas, né? Tem que haver investigação, porque segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, armas do crime são registradas como CAC. 749,1 quilos de droga, ou seja, quase 1 tonelada, quase 1.000 quilos de droga. Imagens de agora da balsa sentido Guarujá. Parabéns à Polícia Militar de São Paulo. E é isso, eu acho que a população que quer segurança apoia os policiais militares. A população que quer segurança, com toda certeza, ela está do lado dos policiais e querem que eles efetivamente façam um trabalho sério e que acabem com a criminalidade. E, infelizmente, a gente não pode ser demagogo e nem hipócrita.
Como disse o governador Tarcísio, alguns efeitos colaterais acabam acontecendo. Isso é trágico demais. Mas isso não é culpa dos policiais, é do tráfico. Por que eles não jogam a responsabilidade do tráfico? Porque se existem criminosos com fuzis na mão, com metralhadoras na mão, e quando a polícia entra com um armamento inseguro, a responsabilidade é da polícia, eles entram à flor da pele. Então, é deplorável a forma como que a grande mídia aí conduz a questão do combate à corrupção. E aí, eu faço uma reflexão aqui com vocês. Nayib Bukele, não sei se você sabe quem é o Nayib Bukele, presidente de El Salvador, vem ganhando milhares de seguidores nas redes sociais, vem ganhando uma projeção gigantesca porque foi um homem que efetivamente tomou coragem para enfrentar o sistema, para enfrentar o crime organizado. E olha que Tarcísio tem capacidade e tem um perfil de poder fazer o mesmo que Bukele fez lá. E é por isso que a esquerda tem tanto medo de Tarcísio de Freitas. O Bukele, ele falava uma coisa assim, incrível, que pouca gente tem a coragem de dizer. A grande mídia, a imprensa, ela torce, briga e fomenta a criminalidade. Porque se tiver tudo em paz, não vende. Se tiver tudo em paz, se você não tiver medo de ser o próximo alvo da bala perdida, se você não tiver o medo do seu filho, seu próximo, na vala amanhã, porque estava comprando droga dentro do morro com o traficante, você não vai ler a matéria que a imprensa publica para você. Então ela é a maior financiadora da criminalidade, porque ela ganha com isso. Quanto mais crime tem, mais ela ganha dinheiro. E por que eu falo? Vamos dar uma olhada nessa matéria do Globo aqui. Esse é o tipo de matéria que nos preocupa muito. Olha só, um pobre estudante morreu baleado. Olha só que coisa gravíssima, um estudante morreu baleado. Só que esse estudante não estava estudando. Ele estava tentando assaltar um PM em São Paulo. Peraí, é um estudante tentando assaltar o PM? Não. Por que não colocar o teor correto da matéria? Assaltante morre baleado tentando assaltar PM. Não é um estudante. Ele é um estudante na atividade de estudo dele. Na atividade de assalto, se é que eu posso falar isso de... É uma atividade ilícita, mas é atividade. Na atividade de assalto, ele é um assaltante, ele não é um estudante. Ou então, poderia ter colocado um filho de uma mãe. Um filho da mãe ficou bom, né? Um filho da mãe morreu baleado por um policial. Aí ele é um filho. É um filho de um pai. Um homem que já foi na igreja. Talvez ele já foi na igreja, talvez até batizado. Um homem da igreja morre baleado. Não. Ali ele era um assaltante. Ele estava assaltando, então ele tem que ser caracterizado como assaltante. Mas qual que é o intuito da mídia? Mostrar que a polícia é o bandido e o bandido é a vítima da sociedade. Então, esse é o perfil da mídia aqui no Brasil. Mas aí, pessoal, a gente tem que, entender que existem coisas erradas também do outro lado, dos militares. E aqui eu não estou falando nem dos policiais militares, eu estou falando do exército mesmo. Olha só essa matéria do UOL Notícias aqui. E essa matéria aqui eu constatei em outros jornais que eu faço a tira-prova, viu? Vocês sabem por que eu coloco essas mídias tradicionais? O UOL, o Globo. É porque a chance de ser cancelado é bem menor, sabe? Então, eu cito a matéria. Mas só que antes de citar essas matérias, eu dou uma olhada em outros sites que eu também confio para ver todos os lados. Lembra aquilo que eu digo para você? Um homem de um livro só não é um pensador, é um doutrinado. Então, é isso que eu quero que você entenda. E essa matéria aqui corrobora com os fatos.
Os militares brasileiros são condenados por abuso de uma pesquisadora na Antártica. 2 militares da Marinha Brasileira foram condenados por abuso sexual contra uma pesquisadora na base brasileira na Antártica. O oficial foi condenado por ato libidinoso em área militar, com pena de 1 ano de detenção convertida em prisão. Já o praça foi condenado por atentado violento ao pudor, com pena de 2 anos e 8 meses a reclusão. Então, eles fizeram atos libidinosos contra a moça. Aconteceu esse crime em 2017 e a condenação saiu agora. Por que eu quis colocar esses dois lados da moeda? Porque não existem santos. Não existem santos. Mas deve haver uma apuração imparcial. Imparcial. Tá? Há excessos por parte da PM? Sim, há. Não sou hipócrita. Mas há excessos por parte dos bandidos e criminosos? Não tenha dúvidas. Em todos os casos. Então, para a polícia, deve-se fazer uma fiscalização e ver se houve excesso. Mas uma fiscalização imparcial. A mídia não faz isso. Ela simplesmente já condena com suas narrativas podres. E vamos lá. Essa aqui é interessante. Matéria do jornal Metrópolis. O recado de Emmanuel Macron a Lula. Essa aqui eu achei muito interessante. A imprensa brasileira tratou com ligeireza, é a boa e velha imprensa, né? A ausência do presidente francês Emmanuel Macron na cúpula da Amazônia. Enfim, o cara defensor das florestas, o cara que fala que tem que defender a floresta, até porque lembrando que Macron, ele é diretamente interessado na Amazônia, todo mundo, mas o que tem a ver? Macron tá lá na França, gente. Tá lá do outro lado, por que ele se preocupa tanto com a floresta amazônica? Gente, vamos lembrar que aqui do lado tem a Guiana Francesa, que é um território francês. Então, pode até parecer ridículo, pode parecer idiota, mas o Brasil faz limite com a França de certa forma, através da Guiana Francesa. Tanto que quem nasce na Guiana, guianense, é francês. É francês, a língua oficial é francês. Então, o Macron é um grande interessado nessa questão da Amazônia, por ser proprietário, entre aspas, né? Eu estou falando da França, proprietária de um grande trecho da própria Amazônia, tá? Mas o porquê que o Macron não veio? Esqueceu? Tinha alguma desculpa? Não, foi um recado nítido. É isso que o Mário Sabino traz aqui. Um recado nítido. Não foi desprezo pelo Lula, só desprezo. Foi um recado a Lula, hoje visto no Ocidente como um parceiro de Vladimir Putin, o invasor da Ucrânia que atenta contra o direito internacional com a mesma frequência com a qual o brasileiro comete erro de português. Ou seja, da mesma forma que o Lula fala errado, isso aqui não sou eu que estou falando, é o Mário Sabino. Da mesma forma que o presidente brasileiro comete erros de português, o Macron, o Putin ataca a Ucrânia. Então, há uma vontade de distanciamento de Lula cada vez mais. E esse foi um recado do próprio Macron ao Lula. Ou seja, não queremos papo, não estamos com você. E, enfim, não é esse o caminho que a gente quer seguir juntos, não. Vamos lá, pessoal. Vamos falar do Silvinei Vasquez, né? Silvinei Vasquez, você deve saber, foi preso pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo informações, eu não tive acesso ao processo, o ministro Alexandre de Moraes tirou o sigilo do processo. Há provas contundentes de que o Silvinei Vasquez tentou influenciar nas eleições do segundo turno de 2022. E aí, com toda certeza, a mídia está falando que as provas são cabais. Eu vi algumas coisas, inclusive de uma matéria que foi publicada na Globo. Não me convenceu ainda não, tá? Não me convenceu, mas não vou pôr minha mão no fogo por ninguém. Não sou desse tipo. Não, mas não me convenceu que ele tenha feito isso. Mas olha só, automaticamente o Ministério Público já agiu, meio que quase que caso casado, né? Pedindo a anulação da aposentadoria de Silvinei Vasquez. Assim como no caso do Anderson Torres. O Anderson Torres foi alvo de uma ação
onde se busca que ele devolva o dinheiro recebido do seu salário durante o período em que ele esteve na prisão. Vamos lá. Agora o Zanin está no STF. E o Zanin está querendo que a Justiça Eleitoral investigue mais uma vez o Bolsonaro. Ele mandou um processo que corria junto ao STF lá para o Acre. Você lembra daquele caso do Bolsonaro, onde tem um vídeo que ele fala, vamos fuzilar a petralhada? Pois é, tem uma ação correndo acerca do Bolsonaro para apurar se ele efetivamente usou aquelas falas com o intuito de instigar animosidade e ameaças contra os petistas do Acre. Vamos lá. Eu não vi até agora o processo, a ação andar do PL sobre um certo influenciador aí que acha que é engraçado, não lembro o nome do cara, tá? Santininha, Santi não sei o quê, que de santo não tem nada. Que fez um vídeo com uma sátira do Bastardos Inglórios, matando o Luciano Hang. E aí, pessoal, vamos ser sinceros, vamos ser honestos, não tem nada ali contra esse cara. E aí, vamos pegar um pouco mais além. O Bolsonaro responde um processo por falar, vamos metralhar a petralhada. Ok. Tem um processo do Lula sobre essa gente é animal e tem que ser extirpada. O Alessandro Negão, que é comentarista da Jovem Pan, ele fez uma análise da seguinte forma, olha, o brasileiro ou é burro ou é hipócrita. Burro, se não entendeu que tanto a fala do Bolsonaro, vamos fuzilar a petralhada, quanto a fala do Lula, vamos aniquilar, essa gente tem que ser aniquilada, são contextos figurativos, ou seja, nós vamos eliminar, no sentido figurado, os opositores. Ou é mal mesmo, é de má fé que usa isso simplesmente para, sabe, para criar narrativas e perseguir, inclusive, opositores aí. Enfim, mas a imprensa está o tempo todo batendo em cima desse assunto aí, dizendo que Bolsonaro vai ser preso a qualquer momento. E, enfim, tem canal, por exemplo, tem um canal de esquerda, quase todos os vídeos dele hoje o Bolsonaro vai preso, hoje é a prisão do Bolsonaro. Isso fomenta muito, muito, muito a imprensa, né? Fomenta muito a cabeça dos petistas que quer que Bolsonaro vai ser preso. Mas qual crime ele cometeu? Não sei, só quero que ele seja preso. Ou seja, mostra que hoje a política virou mais um enredo de futebol, sabe? Uma paixão de futebol do que efetivamente a busca por justiça, a busca por políticos honestos e não corruptos. Então as pessoas, sabe, alguns dizem que efetivamente estão entendendo mais de política, mas outros não, outros são cegos e seguem tanto o Bolsonaro ou o Lula de forma cega, sem parar para falar, olha, isso está certo, mas isso está errado. Então, isso acontece muito. E por que eu falo? A mídia fomenta isso. Falei para vocês sobre o Silvinei. E onde que eles querem chegar? É efetivamente na prisão do Bolsonaro. Após a prisão de Silvinei Vasquez, o trabalho da PF deve colocar Torres, de novo, o Anderson Torres, porque o Silvinei Vasquez era subordinado ao Anderson Torres. E o Bolsonaro na cena de interferência nas eleições. Ou seja, se deu para prender Silvinei Vasquez e está tudo bem, ficou por isso mesmo, talvez Anderson Torres volte para a cadeia e pode ser que Bolsonaro vá à cadeia. E olha só, outra matéria também, do Metrópolis, essa aqui do blog do Noblar, amplamente de esquerda. Fecha-se o cerco a Bolsonaro. Prisão ou exílio. Ou seja, as cartas já estão muito bem desenhadas. E assim, não é ser pessimista, não é torcer, pelo contrário. Eu desejo
tudo que é errado, principalmente no ponto de corrupção, seja investigado. Só que observar atropelos legais e achar que isso está certo é imoral. Por exemplo, o caso do Silvinei Vasquez, o argumento da prisão dele é ele pode influenciar nas investigações. Como? Coisa que já passou lá atrás. As investigações já ocorreram. Não pode, não vejo, não vislumbro, mas o cara está preso. Quantas pessoas, quantos parlamentares com dinheiro na cueca responde aí em liberdade? O Collor, quantos anos o processo dele ficou? Não, mas o Collor vai interferir aqui, vai pagar propina para testemunho, vai fazer algo. Nunca preocuparam, nunca foram presos. E agora, no caso do Silvinei, por quê? É o DNA do Bolsonaro, a digital do Bolsonaro estar com o Silvinei Vasquez. Não é pelo direito, não é pelo devido processo legal, é porque, sabe, é aquilo que eu sempre digo para vocês, não é o que se fez, é quem fez. E aí, isso é estado de exceção. E aí, eu como um defensor da lei, eu como um defensor da democracia, não posso corroborar com isso, de forma alguma. Tá certo? É isso, pessoal. Grande abraço. Obrigado por tudo, tá? E, enfim, são notícias tenebrosas, né? Mas é o que temos por hoje, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.